Num tempo em que os deuses falavam por estátuas, uma mulher ouviu uma voz diferente. Ela era filha da elite. Sacerdotisa do sol, mas foi tocada por um Deus que não se via. Quando o estrangeiro José se tornou governador do Egito, o destino dela foi redirecionado pelo céu. Entre o medo e a fé, ela fez uma escolha que mudaria gerações. Hoje, seus filhos são lembrados como tribos de Israel, mas sua história quase ninguém conta. Você também foi chamado para uma escolha. Você já se perguntou como é possível manter a fé quando tudo ao seu redor parece desafiar a sua crença? Quando o ambiente, a cultura, a tradição e até sua própria educação apontam para outros deuses, outras verdades, outras lealdades? Foi nesse tipo de cenário que viveu uma mulher chamada Asenate, uma figura quase esquecida, mas cujo legado ecoa até hoje. Estamos no Egito do século 17º a.C., um império de pirâmides, sabedoria ancestral e poder político centralizado na figura do faraó. Em meio a templos imponentes e rituais elaborados, havia uma cidade chamada Om, também conhecida como Helópolis, o coração do culto ao deus Sol, Ra. Lá, entre colunas de pedra douradas pelo sol do deserto, cresceu uma jovem, Asenate, filha de Potífera, sacerdote de destaque e homem influente na corte egípcia. Asenate era educada, refinada e moldada desde cedo para servir aos deuses do Egito. Seu destino parecia traçado. Até que o Deus de Israel entrou em sua história, através de um homem estrangeiro chamado José, um hebreu escravizado que se tornaria governador do Egito. Sua vida foi virada do avesso. Esta é a história de como uma mulher egípcia, de alta posição e fé herdada, rompeu com tudo o que conhecia para abraçar a fé em um Deus desconhecido para seu povo. E talvez, ao conhecê-la, você também descubra como permanecer firme mesmo quando tudo parece contrário. A cidade de Om, ou Helópolis, não era apenas uma cidade. Era um símbolo de poder espiritual. Ali, os sacerdotes do deus Ra conduziam rituais diários que definiam o tempo, as estações e até a legitimidade do trono egípcio. No centro desse mundo sagrado, vivia uma jovem que conhecia desde cedo os corredores do templo, o cheiro do incenso queimando e o som das orações elevadas ao céu. Seu nome era Asenate, filha de Potífera, sacerdote de Ra. Ela foi criada para servir aos deuses e representar a honra da família diante da elite espiritual do Egito. A posição de Potífera era de altíssima importância. Ele não era apenas um sacerdote, mas um guardião dos mistérios sagrados, conselheiro de Faraó e líder em rituais que ligavam o divino ao cotidiano. Asenate recebeu uma educação excepcional. Aprendeu hieróglifos, astronomia sagrada, música cerimonial e os mitos que sustentavam o império. Ela sabia de cor os nomes dos deuses, seus papéis, seus símbolos e as oferendas corretas para cada um. Sabia que cada gesto, cada palavra, cada olhar no templo tinha significado eterno. Seu nome, Asenate, provavelmente significava pertencente à deusa Neite.
associando-a à deusa da guerra, sabedoria e tecelagem do destino. Um nome forte que carregava a expectativa de poder, inteligência e, principalmente, lealdade aos deuses do Egito. Em uma sociedade onde o politeísmo não era apenas crença, mas lei de existência, ser filha de um sacerdote significava carregar um manto de responsabilidade. Esperava-se que ela se casasse com outro nobre, talvez até com alguém ligado à realeza. Sua aparência, sua voz, seus modos, tudo era treinado para representar a perfeição cultural de uma mulher egípcia de alto escalão. Os templos de Ra eram lugares sagrados e restritos. E é possível imaginar a Senate ali, com vestes de linho puro, entoando cânticos sob o sol nascente, talvez oferecendo flores de lótus no altar, enquanto o cheiro da mirra se misturava ao ar quente da manhã. Mas por trás da beleza e da ordem, havia algo mais. Um sistema que ensinava que os deuses eram muitos, que a vida após a morte dependia de rituais e amuletos, e que o destino estava preso a ciclos eternos de renascimento. A cosmovisão egípcia era como um rio, profunda, antiga e difícil de desviar. E foi nesse contexto que Deus começou a escrever uma nova história. Enquanto a Senate crescia entre colunas douradas e cânticos a Ra, uma história paralela se desenrolava nas sombras. A história de um jovem hebreu chamado José, vendido por seus próprios irmãos, jogado em um poço, depois em uma prisão, e finalmente, elevado pelo próprio Deus a um lugar impensável. No Egito, José começou como escravo, passou por prisões injustas, e então, por causa da sua habilidade em interpretar sonhos, foi levado à presença do próprio faraó. Ao decifrar o sonho do rei, que anunciava 7 anos de abundância, seguidos por 7 anos de fome devastadora, José foi reconhecido como alguém em quem habitava o Espírito de Deus. Faraó o colocou como governador de todo o Egito, segundo apenas ao trono real. Um estrangeiro, um ex-escravo, agora controlava todo o sistema administrativo do império mais poderoso da terra. A notícia se espalhou como fogo entre os sacerdotes e nobres. Muitos o viam com desconfiança, outros com curiosidade. Afinal, como alguém tão diferente, de língua, cultura e fé, poderia governar com tamanha sabedoria? Mas José não apenas governava bem, ele fazia isso sem negar sua fé. Enquanto muitos egípcios carregavam amuletos e clamavam aos deuses da fertilidade e colheita, José confiava em um Deus único, invisível e todo-poderoso. Durante os anos de fartura, ele armazenou grãos em cidades inteiras. E quando a fome chegou, o povo clamava não aos deuses, mas a José, o homem que parecia saber o futuro. É provável que o nome de José tenha chegado aos corredores dos templos, incluindo os ouvidos de Potífera e de Asenate. Como poderia um estrangeiro, que não adorava os deuses do Egito, ser tão abençoado? O Deus deles seria mais forte que os nossos? Essa pergunta, ainda silenciosa, começou a rondar os bastidores do Egito. E seria ela, a filha do sacerdote, que em breve teria um encontro que mudaria sua história para sempre. Se estiver gostando dessa história, deixe um amém nos comentários. E não esqueça de se inscrever para acompanhar essa jornada até o fim. O palácio do faraó estava agitado. A fome se alastrava como poeira no vento. Mas o povo ainda tinha pão, graças a José, o homem dos sonhos e da sabedoria. E foi exatamente nesse momento que o improvável aconteceu. O governador hebreu receberia uma esposa. A decisão veio do próprio faraó. Em um gesto político e estratégico, ele concedeu a Asenate, filha do sacerdote Potífera, como esposa de José. A união de um ex-escravo estrangeiro com uma mulher da mais alta elite religiosa do Egito poderia unir 2 mundos, ou explodir em choque cultural. A Senate ouviu o decreto com o coração em alvoroço. Era jovem, mas não ingênua. Sabia que um casamento assim era mais do que sentimento. Era uma declaração de aliança, um movimento de poder.
E o homem com quem se casaria era um hebreu. Um homem sem laços com os deuses do Egito, sem sangue nobre, sem passado visível, mas com uma autoridade que vinha do alto. O primeiro encontro entre eles provavelmente foi tenso. Talvez ela o tenha observado em silêncio, intrigada com sua postura serena, com a maneira como ele falava com firmeza, sem elevar a voz, como quem confia em algo maior que o próprio rei. José, por sua vez, não a via como os egípcios viam. Ele não desejava status nem aparência, mas também não desprezava o que Deus lhe dava. Ele via um propósito em cada passo. E agora, uma mulher egípcia estava sendo inserida em sua história, talvez na história do próprio Deus. O casamento ocorreu com pompa egípcia, ornamentos de ouro, fragrâncias, tambores e danças. José, agora com trajes de governador, participou de uma cerimônia que pouco tinha a ver com sua herança hebraica. Mas ele sabia, o Deus de Israel estava com ele, mesmo ali, sob as colunas de pedra e diante dos altares de outros deuses. Asenate, por sua vez, iniciava uma nova vida. Mas não apenas como esposa, iniciava uma jornada silenciosa que começaria com perguntas, dúvidas e, aos poucos, despertaria uma fé que ela nem sabia possuir. Fique até o fim! Há uma revelação impactante que vai mexer com o seu coração. Você vai se emocionar com o que está por vir. A lua nascia sobre o Egito quando Asenate atravessou os portões da nova residência. Não era mais o templo de Ra, nem as colunas douradas de Heliópolis. Era uma casa governamental. Sim, ampla, organizada, mas com algo diferente. Ali, não havia estátuas de deuses. Os primeiros dias de convivência foram marcados por silêncios e descobertas. A comida era diferente. José evitava certas carnes, rejeitava o vinho oferecido aos ídolos e orava antes de cada refeição, como se alguém invisível estivesse à mesa. Seus costumes eram simples, mas cheios de significado profundo. Asenate observava tudo. As palavras, os gestos, os olhos voltados ao céu. Ela, criada para prestar reverência ao sol, agora via um homem que falava com um Deus sem imagem. Um Deus que não precisava de templos, porque ele estava em toda parte. Mas não foram apenas as práticas alimentares que causaram estranhamento. As histórias que José contava sobre Abraão, Isaque, Jacó, sobre promessas divinas feitas a um povo pequeno, pareciam contos de pastores diante da sofisticação dos mitos egípcios. E ainda assim, havia algo neles, algo vivo, algo que tocava além da razão. A barreira cultural era real. Ela tropeçava em palavras em hebraico, em gestos familiares que não compreendia. Talvez se sentisse deslocada, confusa, talvez questionasse em silêncio: o que faço eu aqui? Além disso, sua família, os sacerdotes, seus antigos mestres, todos olhavam com desconfiança para aquele casamento. Uma sacerdotisa, agora esposa de um hebreu, uma filha de Ra, vivendo com um adorador de um único Deus. As expectativas do mundo pareciam desmoronar. Mas José nunca exigiu que ela mudasse. Ele vivia sua fé com tanta convicção que Asenate começou a sentir um desconforto com suas próprias crenças. E naquele lar, onde o incenso já não subia aos ídolos, algo novo começou a nascer. Uma fé sutil, mas irresistível. Certa noite, enquanto o vento quente do deserto soprava contra as janelas de pedra, Asenate ficou em silêncio, sentada em um canto do terraço. Seus olhos olhavam o céu, mas pela primeira vez não procuravam um Deus entre as estrelas. Ela lembrava das histórias contadas por José, sobre um homem que saíra da sua terra porque ouvira a voz de um Deus invisível, sobre um filho prometido, um povo escolhido, uma aliança feita não com sacrifícios de ouro, mas com obediência e fé. No fundo, algo começava a mudar. Primeiro, vieram as dúvidas. Depois, as perguntas. E então, uma sede, uma curiosidade que queimava. Como podia alguém amar um Deus que não se via?
Como confiar tanto em algo que não se tocava? José nunca a pressionou, mas sempre que ela perguntava, ele respondia com paciência. Contava sobre sonhos proféticos, sobre como Deus falava nos momentos mais improváveis. E quando Asenate quis entender melhor, ele falou sobre Abraão e o altar, sobre Isaque e o sacrifício, sobre Jacó e o anjo que lutou com ele a noite inteira. Histórias que, de alguma forma, pareciam tocar algo que sempre esteve adormecido dentro dela. E ela observava como José tratava os servos, como administrava com justiça, como buscava sabedoria antes de cada decisão. Ele era forte, mas nunca arrogante. Era piedoso, mas nunca rígido. Era sábio, porque se deixava guiar. Talvez tenha sido ali que tudo começou, no testemunho vivo de um homem que andava com Deus. Asenate também começou a sonhar. Talvez não com revelações celestiais, mas com imagens que desafiavam tudo o que conhecia. A balança do julgamento egípcio já não fazia sentido. E se a vida não fosse uma repetição cíclica, mas uma caminhada com propósito? E se o coração não precisasse ser pesado diante de Maate, mas transformado pelo próprio Deus? Foram sementes, pequenas, mas regadas pela graça. O Deus de José não era apenas sábio, era santo. E, mais surpreendente ainda, era pessoal. A transformação ainda não estava completa. Mas já era tarde demais para voltar atrás. Algo dentro de Asenate já tinha mudado. Assista até o fim. Ainda hoje, revelaremos uma surpresa emocionante sobre o destino de Asenate que vai te tocar de um jeito inesperado. O templo estava longe, mas os ecos do passado ainda sussurravam no coração de Asenate. Suas mãos, que antes ofereciam incenso aos deuses do Egito, agora permaneciam erguidas, em silêncio, num gesto que ela ainda aprendia a compreender. A transição não foi súbita. Foi um processo invisível, mas profundo. Começou nas perguntas, depois nas lágrimas, depois num tipo de paz que não vinha das canções cerimoniais nem do ouro dos altares. Era algo diferente, real, vivo. Asenate já não invocava mais o nome de Neith. Já não acendia velas para Ra. Um dia, simplesmente, deixou de fazer sentido. E não porque foi forçada, mas porque algo maior tomou seu coração. O texto apócrifo José e Asenate, não presente na Bíblia canônica, mas preservado em tradições antigas, fala de uma conversão dramática. Lá, ela rasga suas vestes, rejeita os ídolos e chora por 7 dias, até que um anjo a visita. Embora esse texto seja simbólico, há uma verdade profunda escondida. A conversão verdadeira envolve rendição. E foi isso que Asenate viveu. Ela entregou não apenas crenças, mas uma identidade inteira. De filha dos templos de Ra, tornou-se serva do Deus de Israel. Um passo que a distanciava de tudo que conhecia e a aproximava de tudo que se tornaria eterno. Ela entendeu que o Deus de José não queria sacrifícios exteriores, mas um coração quebrantado e disposto. E ela, ali, em meio ao povo que ainda havia como egípcia, tornou-se parte de algo muito maior, uma aliança sagrada. A partir daquele momento, Asenate deixou de ser só esposa de José. Ela se tornava também uma filha de Deus. Já se inscreveu? Se ainda não, essa é a hora. Clique em inscrever-se, deixe seu like e comente abaixo o que mais tocou o seu coração até aqui. Aceitar o Deus de José foi apenas o primeiro passo. O mais difícil viria depois. Viver essa fé, dia após dia, em um mundo que não a compreendia. Asenate agora acreditava em um só Deus, mas vivia num país onde os deuses eram muitos e dominantes. O Egito respirava religião, nos mercados, nos palácios, nos muros e nos túmulos. Negar os deuses era, para muitos,
como negar a própria vida. Mas ela não se escondia, não gritava. Sua fé era silenciosa, mas inabalável. Criou em sua casa um espaço diferente, um lugar de oração, um ambiente onde as canções já não exaltavam Ra, mas honravam o Deus de Abraão. Talvez ali, ao lado de José, Asenate aprendesse a cantar os salmos do coração, mesmo antes deles existirem. A pressão era constante. Familiares desaprovavam, sacerdotes cochichavam, servas olhavam com espanto ao vê-la rejeitar os rituais. Mas ela permanecia. Por amor à verdade, ela escolheu nadar contra a corrente. Seu alicerce? A comunhão com José. Ele era seu amigo, seu conselheiro, seu suporte espiritual. Juntos, enfrentavam os olhares, os julgamentos e a saudade de um povo que ela ainda não conhecia, mas ao qual agora pertencia em espírito. Asenate aprendeu a discernir, a adaptar-se onde podia, sem nunca comprometer sua fé. Talvez ainda usasse roupas egípcias, talvez ainda andasse pelos jardins de Heliópolis, mas algo dentro dela havia mudado, e isso era imutável. Aos poucos, descobriu algo poderoso, que ser fiel em silêncio é um ato de coragem, que resistir sem confronto, amar sem medo e viver com firmeza numa cultura hostil era também uma forma de adoração. E foi assim que ela sobreviveu, não pela força, mas pela fé que se tornava cada vez mais viva dentro de si. O tempo passou, e com ele vieram os filhos. O ventre de Asenate, antes consagrado ao culto dos deuses egípcios, agora gerava herdeiros da promessa. O primeiro se chamou Manassés, que significa Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento. O segundo, Efraim, que quer dizer Deus me fez próspero na terra da minha aflição. José escolheu os nomes. Mas Asenate viveu cada significado na pele. Ela sabia o peso de criar filhos no Egito, ainda mais filhos de um hebreu, educados para servir a um Deus que o povo local nem conhecia. Ainda assim, não cederia. Asenate tomou para si o papel que antes fora de suas antepassadas espirituais. Ela seria a educadora da fé dentro do lar. Contava histórias não mais sobre Ra ou Ísis, mas sobre o Deus dos céus. Talvez, em noites silenciosas, embalasse seus filhos falando sobre a bondade de um Deus que não precisa de imagens, porque se faz presente com sua voz e sua mão. Ela plantava fé no coração dos meninos e fazia isso com sabedoria, porque sabia que a cultura ao redor era forte, sedutora, poderosa. Mas o que ela e José ofereciam era verdade, identidade e propósito. Asenate não gerou apenas filhos, gerou uma linhagem, uma ponte entre o Egito e Israel. Seus meninos, nascidos entre colunas pagãs, seriam aceitos por Jacó como verdadeiros filhos da promessa. E isso mudaria para sempre a estrutura do povo de Deus. Através de sua maternidade, Asenate deixava um legado de fé que ultrapassava fronteiras, culturas e gerações. Ela, uma egípcia, tornou-se matriarca entre as tribos de Israel. E talvez hoje, cada vez que alguém repete o nome de Efraim e Manassés, uma semente da fé de Asenate floresça novamente. A fome havia alcançado Canaã, e os irmãos de José, aqueles que um dia o venderam como escravo, agora vinham ao Egito em busca de sustento. O destino, guiado pela mão divina, traria o passado de volta. Quando a família de José finalmente chegou ao Egito, algo extraordinário aconteceu. Asenate, que até então conhecia apenas o amor do marido e os sorrisos dos filhos, se viu diante de sua nova família. Um povo rude, simples, mas marcado por um mesmo Deus. É possível imaginar o momento em que conheceu Jacó, o patriarca. Um homem idoso, de rosto sulcado pelo tempo, mas com olhos que viam além. Ele observou a mulher egípcia que agora carregava o coração do seu filho e a aceitou. Mas o momento mais tocante viria depois. Jacó, pouco antes de morrer,
chama Efraim e Manassés. Coloca as mãos sobre suas cabeças e os abençoa, mas não como netos. Ele diz: os teus filhos, José, serão como Rúben e Simeão, serão meus. Aquelas palavras ecoaram como um selo divino. Os filhos de Asenate agora pertenciam à herança de Israel, e com isso, ela também. Naquele gesto, Jacó selava o futuro. A fé de Asenate, sua entrega silenciosa, sua coragem em amar a verdade, tudo era honrado diante de Deus. E assim, a mulher que um dia caminhou entre ídolos, agora via seus filhos serem contados entre os líderes do povo santo. A história de Asenate é, à primeira vista, silenciosa. A Bíblia fala pouco sobre ela, mas quando olhamos com mais atenção, descobrimos que por trás de seu nome há um rio de fé fluindo discretamente, mas poderosamente, na história da salvação. Ela era egípcia, filha de sacerdote, educada para servir deuses falsos, envolta em poder, status e tradição. Tinha tudo para manter-se confortável em sua religião, mas escolheu a verdade, mesmo quando isso significava abrir mão de sua identidade social, cultural e religiosa. Isso, por si só, já seria extraordinário. Mas Deus fez mais. Ele a tornou uma ponte entre duas nações, um elo entre Egito e Israel, entre o mundo antigo e o propósito eterno. Asenate nos ensina que não há passado que Deus não possa redimir, que não importa de onde você veio, se você se abrir para a verdade, Deus te faz parte do plano dele. Ela não apenas foi aceita por José, foi acolhida por Jacó, e mais ainda por o próprio Deus. E veja o quanto isso é impactante. Seus filhos, nascidos de um ventre egípcio, foram contados como tribos de Israel. E até hoje, ao abençoar os filhos, os judeus dizem: Deus te faça como Efraim e Manassés. Sabe o que isso significa? Significa que um ato de fé de uma mulher pode mudar gerações. Que Deus usa o improvável para realizar o extraordinário. Que você, mesmo em meio a uma cultura hostil, mesmo sentindo-se deslocado, mesmo com um passado cheio de marcas, pode ser usado por Deus para algo muito maior do que você imagina. A história de Asenate é a prova de que a graça não tem fronteiras, que o amor de Deus não vê sobrenome, cor ou religião passada. Ele vê o coração disponível. Então, se você está vivendo em um lugar ou tempo onde sua fé parece pequena, onde você se sente sozinho ou deslocado, lembre-se de Asenate. Ela venceu o sistema, venceu a tradição, venceu a dúvida. Não com força, mas com entrega. E por causa disso, seu nome se tornou eternamente ligado ao povo de Deus. Talvez Deus esteja escrevendo uma história assim com você também. Você pode estar no meio do capítulo, confuso, lutando, resistindo, mas no final, se você permanecer firme, o que hoje é luta, amanhã será legado. Assista até o fim e veja: o que parecia apenas uma curiosidade histórica se transformou em uma chamada divina para a sua vida. Você também faz parte de uma história maior. Já se inscreveu? Se ainda não, essa é a hora. Clique em inscrever-se, deixe seu like e comente abaixo. Eu escolho viver essa fé. A jornada de Asenate nos mostra que não existe lugar onde Deus não possa alcançar um coração disponível. Ela vivia cercada por deuses, templos e tradições contrárias à verdade, mas bastou uma semente plantada, uma decisão silenciosa, para que toda a sua história fosse redirecionada pelo céu. Talvez você também esteja em um ambiente que desafia sua fé. Talvez as vozes ao seu redor tentem calar a verdade que pulsa aí dentro. Talvez, como Asenate, você esteja em conflito entre o que sempre aprendeu e aquilo que, lá no fundo, você já sabe que é real. Se for esse o seu caso, essa história foi para você. Asenate não precisou de palco, nem de título espiritual,
nem de uma origem certa. Ela precisou apenas de coragem para dizer sim, e Deus fez o restante. Você não está aqui por acaso. E o Deus de José, o mesmo que tocou o coração de uma egípcia e a fez mãe de tribos inteiras, está olhando para você agora. Então levante a cabeça. Sua fé, mesmo que pequena, pode mudar gerações. Sua decisão de permanecer fiel, mesmo em meio à cultura contrária, pode ser a ponte para uma nova história. E lembre-se, a obra que Deus começou em você, Ele é fiel para completar. Essa história tocou seu coração? Então agora é sua vez de agir. Se inscreva no canal, deixe seu like e comente aí embaixo. Minha fé é maior que o mundo ao meu redor. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Porque o mundo pode tentar apagar sua fé, mas Deus sempre escreverá uma história maior.